queremos lembrar a todos que a Terra é a escola das almas. Nós somos as almas, os espíritos encarnados. Então hoje nós vamos buscar no livro Jesus no Lar. Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de número 2 desse livro de Neio Lúcio, ela vem nos mostrar um diálogo de Pedro com a sua sogra. Vamos iniciar a leitura para que a reflexão possa nos levar à conclusão de que a nossa terra realmente é a escola das almas. Diz assim Pedro: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? E então, Jesus lhe responde assim: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. Iniciamos a nossa tarefa entre flores para depois colhermos pesados fardos de espinhos. Quem de nós não lembra do início das nossas relações afetivas na época do namoro? Eram tudo flores. Depois, o tempo vai passando, você se casa, as responsabilidades vão chegando e a vida acaba exigindo de nós posições dentro do relacionamento conjugal que às vezes nos estressa. E muito de nós passamos a colher dificuldades dentro desse relacionamento. Às vezes essa dificuldade está relacionada a um bebê que chega, a uma criança, ou ao nosso próprio emprego e até mesmo a intimidade do lar, que faz revelar, a partir da convivência, as nossas verdadeiras qualidades e vícios. E muitas das vezes esses vícios não se manifestam durante a fase do namoro. É exatamente na fase da convivência debaixo do mesmo teto que passa os conflitos a fazerem parte do nosso dia a dia. Então, desta forma, Pedro pergunta a Jesus. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Diz assim, Neio Lúcio: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. O lar é a escola das almas, templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Nossa tarefa no lar não é simplesmente manter as condições físicas deste lar, mas sim aprender nessa escola a nos habilitarmos para os problemas da humanidade. Então, continuando com Neio Lúcio, ele diz assim: que fazes inicialmente às lentilhas antes de servi-la à refeição? Jesus pergunta então a Pedro o que ele faz quando vai cozinhar lentilha. Lentilha, todos nós sabemos que é um grão bem mais duro do que o feijão. E é preciso cozinhar a lentilha. E Pedro responde a Jesus: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam
suficientemente cozidas. Então, essa questão de Jesus perguntar à sogra de Pedro e a Pedro o que eles faziam com a lentilha antes de servi-las à mesa e o casal responder que leva a lentilha ao fogo para que elas fiquem devidamente cozinhadas, é um ensinamento para que nós possamos trazê-lo à realidade do nosso lar. O que fazemos com os nossos vícios ou com os nossos sentimentos, com o nosso homem velho, antes de apresentá-lo à humanidade? É preciso cozinhá-lo no fogo lento da convivência do lar. É isso que quis Jesus dizer, que Pedro deveria realmente usar um fogo constante para cozinhar as lentilhas antes de servi-la. Por isso, os relacionamentos dentro do lar acabam sendo, semelhante ao cozimento da lentilha, o tempo necessário que nós precisamos para burilar o nosso homem velho, para descobrir as novas facetas do homem novo. Por isso, Neio Lúcio continua assim dizendo: depois de cozinhar as lentilhas, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Então, meus queridos amigos, o que isso representa nas nossas dificuldades do dia a dia na nossa casa? Na convivência com a esposa, com o esposo, na convivência com os filhos, ou com quem quer que seja que esteja debaixo do mesmo teto. O cozinhar lentamente, para que chegue ao ponto, é a paciência que precisamos ter com as dificuldades do dia a dia, com os defeitos do nosso ente querido, esteja ele na posição que estiver, ou de marido, ou de esposa, ou de filhos, ou de sogra, ou de sogro, qualquer a posição, se estejamos vivendo dentro do mesmo lar, esta paciência de esperar o cozimento para que fique no ponto pode levar uma existência inteira. Mas nós precisamos estar com as nossas antenas voltadas para observar o quanto temos feito para chegar nesse ponto de amadurecimento em que o nosso ser possa ser apresentado ao outro como uma lentilha saborosa. Enquanto nós não tivermos a paciência para cultivar essas virtudes novas que vão substituir os nossos velhos hábitos, enquanto nós não tivermos a persistência de um cozimento lento por anos a fio, o aprendizado não virá. Mas depois que amaciarmos os nossos sentimentos, é preciso temperá-los, porque é assim que nós fazemos com as lentilhas. Depois de cozida, não podemos servi-las insossas, sem aquele tempero especial. E Neio Lúcio diz: devo depois temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Pergunta Jesus a Pedro. Isso tudo para mostrar que é preciso preparar os nossos sentimentos, é preciso preparar as nossas ações e as nossas reações no dia a dia da convivência no lar, da mesma forma que nós preparamos a lentilha, o pão. Pão cru é horrível. Ninguém gostaria de ser servido à mesa com pão cru. De modo algum, tornou a velha e humilde sogra de Pedro. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno.
o que é esse calor do forno na nossa vida dentro do lar. São exatamente as dificuldades que a vida nos apresenta. Então, encarar essas dificuldades que a vida nos apresenta como um processo semelhante ao de fermentar a massa e colocá-la no calor do forno para que ela se torne um pão saboroso, é o grande tchan, é a grande descoberta que nós precisamos fazer para transformar as dificuldades da nossa vida dentro do lar, da nossa vida diária, em uma escola para as nossas almas. O ensinamento que Neio Lúcio, através dessa narrativa e dessa comparação com o cozimento das lentilhas e a fermentação e o assar do pão, quer nos trazer para hoje. Não é nada agradável ficar num forno sendo assado, mas é assim que, às vezes, a nossa convivência no lar parece ser. Somos obrigados a ficar debaixo do mesmo teto, a almoçar na mesma mesa, a dormir na mesma casa, depois de uma discussão calorosa, que faz com que os ânimos se exaltem, que as opiniões se divirjam uma das outras e causem o caos da convivência dentro do lar. Mas isso, diz Neio Lúcio, é o estresse necessário para que sejam buriladas as nossas arestas. Poucos de nós entendemos isso. E ao entender isso, que esses intervérios dentro do lar podem nos ajudar, nós precisamos então usar da nossa vontade para mudar a nossa postura nestes momentos de conflitos, de estresse que vão nos fazer crescer. Mas só irão nos fazer crescer como faz crescer o pão no forno quente, se nós aproveitarmos a lição. Se nós olharmos para dentro de nós e procurarmos em nós o que nós poderíamos ter feito para melhorar aquela situação, ou descobrir o que foi que eu disse que startou, que começou, que iniciou aquela discussão, aquela balbúrdia, aquele intervério. Por isso, meus queridos amigos, Neio Lúcio, nessa lição número 2 do livro Jesus no Lar, continua a dizer assim a Pedro e a sua sogra: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. É o que nós estávamos dizendo. Essas discórdias, essas brigas, entre aspas, que ocorrem nos nossos lares, é o forno purificador dos nossos sentimentos. E nós desprezamos, não cuidamos dessas circunstâncias ou desses momentos com a devida atenção. Por isso, meus queridos, todas as noites, antes de nós dormirmos, se temos o hábito de orar, vamos acrescentar ao nosso hábito de orar o hábito de também relembrar das pessoas com quem nós encontramos, a primeira pessoa que eu vi hoje, o que foi que eu falei, o que foi que eu ouvi, foi agradável ou foi desagradável? Se foi desagradável, pergunte a si mesmo por quê. Se você passar a culpar os outros pelo que eles falaram, pelo que eles disseram, que tornou esse primeiro encontro desagradável, procure voltar os olhos para o que você disse. Como você sentiu, como você reagiu. Pode não ter falado nada, mas qual foi a expressão do teu olhar, qual foi a expressão do teu rosto,
um sorriso ou uma carranca? Então, se nós conseguirmos repassar diariamente antes de dormir todos os fatos importantes que ocorreram conosco e não nos determos apenas no lado físico desses fatos, nas ocorrências materiais, e sim nos sentimentos que geraram em mim e que eu gerei nos outros, dessa convivência, desses atos do dia, nós estaremos fazendo o grande exercício da escola das almas, que nos oportuniza diariamente experiências, aprendizados. Essas experiências, às vezes, exigem muito de nós, porque as provas, os testes, são violentos, são duros, são agressivos, e nós precisamos aprender a reagir de forma inteligente, para que não fique dentro de nós nenhum resquício desse embate, desse teste, desta prova pela qual passamos diariamente. Para que não fique resquício de sentimento de culpa, para que não fique resquício de nenhum outro sentimento de ingratidão ou de revolta. Revolta pelo que os outros disseram, revolta pelo que a vida oportunizou ou deixou de oportunizar. Neio Lúcio é muito feliz dizendo que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo. O que é cadinho? Quando você vai fazer uma escultura, você precisa de preparar o material, a pedra, o mármore, e é preciso feri-lo para que ele se transforme em algo belo. E ele está dizendo que a nossa vida, que o nosso lar, é esse cadinho purificador, é esse forno quente a nos preparar os sentimentos. Por isso a nossa visão precisa estar não na parte material da vida, mas sim na parte emocional e moral que acompanha todas as partes materiais da nossa vida. Vamos, por exemplo, dar um exemplo. Imagine que hoje a sua tarefa seja ajudar na mudança dos móveis da sua casa. E aí você vai, no final da noite, relembrar do que você fez. Chegou o meu primo, chegou o meu cunhado, e nós fomos carregar os móveis. Eu peguei mais peso, ele pegou menos peso. O móvel não passou na porta. E nós vamos lembrando de todos os detalhes. Repara que eu só lembrei de detalhe material. Se o móvel era pesado ou leve, se ele passou na porta ou não passou, se terminamos no horário ou se não terminamos no horário, se foi cansativo ou se não foi cansativo, mas em momento algum eu prestei atenção se aqueles que estavam comigo fizeram com prazer, se sorriram, se estavam demonstrando felicidade, ou se estavam acabrunhados, preocupados. Para perceber esse lado, enquanto carregavam móveis, enquanto faziam a tarefa da mudança, para perceber esse lado do sentimento, é preciso olhar dentro dos olhos da alma. Nós precisamos aprender a nos preocuparmos com o essencial, com os sentimentos que os outros emanam na expressão da sua face, do seu sorriso, ou da sua carranca, do seu olhar, e nos indagarmos o porquê estão tristes ou porquê estão excessivamente alegres. Sempre há algo por trás. E esse algo por trás é a estrutura sentimental do ser. E o lar, as tarefas, como essa que eu disse, que hoje era dia de mudança, veio o primo, veio o cunhado para ajudar a carregar os móveis, ela não é menos importante, mas não é a mais importante das relações que tivemos hoje. Mas sim a expressão dos nossos sentimentos enquanto fazíamos a tarefa material.
Por isso, meus queridos, quando nós formos para o trabalho, chegarmos na hora correta, fizermos o intervalo na hora correta do almoço, durante todo o horário do nosso trabalho, procuremos perceber o que é de mais importante que estamos fazendo. Com certeza não será a realização da tarefa material do seu trabalho, mas a realização do melhor convívio emocional, sentimental que estiveres tendo com aqueles que te ajudam na tarefa material do seu trabalho de hoje. Se nós aprendermos a olhar isto, vamos ganhar 100 anos em 10. Vamos viver o que poderíamos viver em 100 anos nos próximos 10 anos, aproveitando efetivamente a nossa vida. Por isso, o Lúcio continua dizendo assim: o que nos parece aflição ou sofrimento dentro do lar é o recurso espiritual que nós precisamos. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro do lar é o recurso espiritual que precisamos. E aí? Quais são as aflições que nós temos passados na nossa vida? Sejam elas da ordem material e da dificuldade que for, elas não serão maiores que as aflições que atingem os nossos sentimentos. Se hoje você foi ferido e se sentiu ferido no seu orgulho, e isso lhe fez agir ou reagir de forma inadequada para com o seu semelhante, passe a analisar qual deverá ser a mudança a ser realizada dentro de mim para que eu não me ofenda mais, para que eu não mais me incomode com as agressões deste ou daquela criatura. Ou o exercício de passar a ver nessa criatura, que é o calo da minha vida, o que ela tem de bom. Quais são as suas atitudes que são boas para a nossa coletividade? Faça esse exercício. Eu me lembro que quando eu trabalhava no banco, eu tinha alguns gerentes que pareciam ter um chicote na mão e o tempo todo chicoteava a todos nós com palavras agressivas, exigindo um excesso de trabalho muito além do que nós poderíamos dar e de uma forma rude. E aquilo me revoltava. Eu dizia: como pode uma pessoa nos tratar desta maneira? E então eu ia para casa remoendo na minha cabeça o que eu ia fazer, como eu ia responder, como eu ia reagir àquelas agressões diárias que eram verdadeiros abusos morais diante de toda a equipe de colegas que trabalhava no banco. E teve uma noite que eu estava tão indignado com aquela situação que eu dormi tenso. Os músculos mal mexiam. E aí, durante a noite, eu levantei com uma cãibra terrível na perna, mas a dor era tão intensa devido à tensão que eu mesmo criei dentro de mim, querendo reagir contra a injustiça daquele colega de trabalho que usava de um chicote verbal para com todos nós. A cãibra foi tão intensa que eu pulei da cama e acordei 10 minutos depois do desmaio de tanta dor. E aí, na época, a minha esposa falou assim: nossa, eu passei muito aperto porque você desmaiou e não voltava, ficou todo mole, o que aconteceu? E eu não lembrava absolutamente de nada. E aí, no dia seguinte de manhã, eu comecei a pensar: o que foi que aconteceu ontem
de eu ter dormido tão tenso e ter tido essa cãibra. Aí fui relembrando, falei, meu Deus, eu preciso dar um jeito nisso. Eu não tenho como largar o meu emprego, eu sustento da minha casa, dos meus filhos, não tem como. Eu preciso continuar trabalhando, mas eu preciso sair desse inferno. Mas qual inferno? O inferno que eu mesmo criava dentro da minha mente, reagindo mentalmente a todas as agressões que eu sofria. E aí me veio aquela ideia. Fulano, esse gerente, ele deve ter alguma qualidade. E aí eu procurei e achei uma qualidade que ele realmente tinha, que era da organização, da visão organizacional, para que as tarefas pudessem ser desempenhadas com rapidez e eficiência. Ele falou, não, isso aí a gente tem que tirar o chapéu, porque ele é bom. Ele sabe dizer e colocar na ordem as tarefas que devem ser realizadas. E aí eu passei a ir todo dia para o serviço me lembrando disso. Quando eu olhava para ele, ao invés de eu começar a criar dentro de mim todo aquele sentimento para reagir às suas agressões verbais, eu falava assim, graças a Deus que ele é organizado, vou aproveitar esse lado. E aí, quando eu ia às reuniões públicas, na hora que o palestrante terminava a palestra na casa espírita e ia se fazer a prece final, eu falava assim, meu Deus, que amanhã eu possa voltar ao trabalho e que eu possa enxergar no nosso irmão um amigo, um colaborador, ou seja, passei a fazer um exercício forçado de mudar a minha postura íntima para que eu não sofresse. Eu não ia conseguir mudar aquele chicote verbal que ele usava, mas eu tinha que aprender a mudar como receber aquelas chicotadas e não reagir intimamente, porque eu estava tendo cãibras e também cheguei a ter crise renal. Sim, tudo devido a esse estado emocional que eu mesmo criava durante todo o tempo em que estava realizando as tarefas do mundo material, trabalhando para o meu sustento físico. Mas estava esquecendo de trabalhar para o meu sustento emocional. Assim é no trabalho, assim é na escola, assim é na nossa casa. Nós precisamos enxergar o que é essencial, o que é mais importante, dizendo que a aflição e o sofrimento dentro do lar ou em qualquer lugar é um recurso espiritual. Um recurso espiritual capaz de nos trazer o ensinamento que precisamos para que a nossa alma se sinta mais leve, mais feliz e possa distribuir esta felicidade aonde quer que estejamos. Meus queridos amigos, é com muito, muito, muito prazer e muita alegria que aqui estivemos hoje, conversando sobre esta escola das almas, que nada mais é que o cadinho purificador, o forno que transformará com o calor do dia a dia, das controvérsias e das dificuldades, os nossos velhos sentimentos, baseados no orgulho e no egoísmo, transformando esses sentimentos em sentimentos altruístas, de virtudes e de humildade. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Beijo no coração de todos. Carol, muito obrigado pelo convite e